Esse aqui é o segundo vídeo do canal, eu resolvi criá-lo de forma seguida do primeiro, porque o foco por qual eu criei esse canal é no intuito de ajudar pessoas que queiram descobrir esse mundo de TI. Esse primeiro vídeo foi respondendo uma dúvida de um colega, trabalhamos juntos, mas agora em seguida eu queria inicialmente, a primeira parte, desmistificar o que é TI, né? O que é tecnologia da informação. De forma simples, até porque você pode encontrar diversas definições, TI engloba tudo aquilo que você consegue transportar através da informática. Você consegue, com o uso da tecnologia, fazer o transporte de informações. Hoje em dia a gente está na era dos dados. A gente consegue fazer transporte de dados também. O que a gente entende como dado no universo de TI são ainda o estado bruto do que vão virar informações. Um dado, por exemplo, é um número que você não entende muito bem o que é, e depois você pode, com algum recurso de inteligência de negócio ou algum padrão, você entender que aquele número que você estava vendo pode ser o número de uma conta, um CPF, enfim, aquele dado ele passou a ter um significado, ele deixou de ser um dado bruto, a informação. Então a TI é o transporte desses dados pelos meios computacionais, pelos dispositivos eletrônicos, por um computador, um celular, enfim. Basicamente TI engloba isso, né? E até para poder tirar também essa questão de que a TI e manutenção de micro elas estão intrinsecamente relacionadas. Manutenção de micro é apenas uma pequena parcela de TI. Tem gente que é da área de TI e não entende de manutenção de micro, não sabe consertar o computador. Tem gente que prefere simplesmente ter um computador ali que funcione, delega essa função para uma fabricante, enfim, e não sabe dar manutenção no computador. Tem um notebook, também não sabe dar manutenção no notebook. Os técnicos de manutenção de micro, de manutenção de notebook, pessoas que têm especialidade nisso, que sabem resolver esse problema, elas sim atuam com isso. Mas o profissional de TI, ele atua em diversas áreas e compreende a tecnologia da informação, né? Algumas delas que eu posso citar que eu conheço é o gerenciamento de projetos, a pessoa fazer a gestão de um projeto de TI, fazer com que esse projeto ocorra, né? Basicamente o papel do gerente, como qualquer lugar, é ficar ali, por exemplo, oferecendo alguma pressão, né? Na maioria dos casos é isso, para que aquele projeto aconteça, ficar ali cobrando, né? Enfim, aí vai variar, que tem alguns gerentes que entendem o projeto junto com algum cliente, enfim, mas basicamente é fazer a gestão ali dos prazos, fazer com que aquilo aconteça. Tem profissionais que são profissionais de infraestrutura, que fazem com que todo um servidor, que é o que dispensa os dados para os clientes, por exemplo, ao você acessar uma página da web, você tem um servidor no qual está hospedada aquela página. Então, isso, quem cuida desse servidor é o profissional de infraestrutura. É um profissional que tem o entendimento do servidor, de como opera o servidor, das linguagens, enfim, de cuidar de todo o... Tem um profissional de segurança também que cuida da segurança, né, que é uma parte da infraestrutura. Ou seja, tem uma área muito grande e sobre essa área tem outras áreas, como eu estou citando, infraestrutura, que também são áreas grandes. Eu tive algum tipo de contato através da cultura do DevOps, é uma cultura ágil, que fala de o desenvolvedor estar em conjunto com a operação. Esses termos, esses jargões, não se preocupem em entender a fundo, em gravar, porque esse vídeo aqui tem instrução somente de falar algumas coisas para poder te nortear, né?
o foco é entrar na área de programação, que é a área que eu conheço, né? Mas o que eu queria falar, se você tem vontade de ir para a área de TI, existem muitas áreas. Eu conheço, por exemplo, pessoas que cuidam de testes de software, né? Existe tanto o teste guiado por roteiro, que é o chamado teste manual, teste exploratório. As pessoas lá, elas entendem o que os pontos que elas precisam testar, escrevem um roteiro e seguem os testes e juntam as evidências. E existe o teste automatizado, que envolve um pouco de programação. Então, assim, não pense que TI é só programação, que programação está em alta. TI também tem a área de design, de experiência do usuário, que é chamada de UX, que é você ver como um sistema se comporta bem com o usuário. Existe uma série de livros voltados para isso, de pessoas que já fizeram entendimento, experiências, né? A área de arquitetura, de software, que é basicamente antes do desenvolvimento você precisa arquitetar. Basicamente, o caminho para se tornar um arquiteto é ser antes um desenvolvedor, porque você vai ver outros designs, que tem a arquitetura do design, o desenho da aplicação de software, para depois você saber como criar o design mais apropriado. Muitas vezes tem as provas de conceito que são POCs, enfim, mas isso aí eu já estou entrando um pouco na área de desenvolvimento. Então, assim, não desanime se, por exemplo, você pegar o conteúdo desse ou de qualquer outro canal, você ver qualquer conteúdo pela internet, achar que por você talvez não ter uma aptidão para programação, você não pode entrar na área de TI. TI tem muitos profissionais, TI precisa de muita gente. E existem várias outras áreas também que elas corroboram para que o TI exista. Porque assim, o TI ela é um meio que liga pontas. Por exemplo, você tem uma instituição financeira, você precisa de um aplicativo, então você tem um profissional de TI que liga o cliente da instituição a essa instituição. Só que ali tem vários analistas de negócio, tem vários analistas financeiros. Você pega uma área de seguros, você tem um analista de seguro. Ou seja, existem áreas que elas são áreas de negócio, né? E muitas vezes o pessoal vê a quantidade de vagas, porque assim, o foco maior também é para as pessoas que às vezes não sabem muito bem como começar no mercado de trabalho. Então, assim, quando você vê uma área de programação, muitas vezes aquela empresa que está ali contratando um programador é porque ela quer expandir. E se ela quer expandir, ela precisa de outros profissionais, né? Precisa de, às vezes, uma empresa, se a empresa trabalha com vendas, aquela empresa também está precisando de vendedor. E aí vai do que você tem vontade, né? Eu já ouvi em algum canal pelo YouTube que um profissional falou: você pode aprender tudo, o que determina se você consegue aprender algo ou não, vai ser, abre aspas, assim, a diferença, desculpa, a diferença entre você conseguir aprender algo em relação a outra pessoa é a questão do tempo. Às vezes você vai levar mais tempo, né? Então foi isso que eu ouvi e realmente eu concordo com esse ponto de vista. Por exemplo, você pode pensar, eu não vou conseguir aprender programação, programação é algo difícil para algumas pessoas, tem dificuldade, para dizer fácil. Se você tem vontade, se você quer realmente isso, se você quer entrar nessa área, se permita dar tempo, né? Você às vezes pode não entender aquilo naquele momento. Vá dormir tranquilo, no outro dia pode ser que aquilo seja mais fácil para você, você revisite, ou você continue tentando, porque se é algo que você sente vontade de fazer, eu acredito que a persistência é um caminho para você atingir o sucesso naquilo, né? A ideia aqui vai ser, como esse primeiro vídeo é uma introdução, eu estou querendo falar das carreiras possíveis em TI. Realmente eu acredito que eu não falei de várias diversas, né, que existem. Por exemplo, como eu comentei, tem negócio, tem gerência, tem testes, tem uma série de outras áreas. Eu quero focar na programação. Programação, dentro da programação já tem diversos segmentos que você consegue seguir, né, para desenvolver os softwares. Você tem, por exemplo, a área de Big Data, que são grandes massas de dados. Você tem a área de Machine Learning, que é a inteligência, está ligada à inteligência artificial. Você tem a área de IoT, que é a internet das coisas, que
programa, por exemplo, você tem como programar skills para uma Alexa, né, que são skills são comandos que você consegue dar para ela que ela entenda. Enfim, você tem a área de cloud computer, que é voltada para internet em nuvem, né? Você tem grandes players como Google, Microsoft através do Azure, a AWS, que é da Amazon, enfim, e tem outras também, mas essas são as maiores. Você tem a área de back-end, que é onde processa as coisas do lado do servidor. Você tem a área de front-end, que é a área que processa do lado do cliente, ou seja, tudo que você vê no navegador, no aplicativo, isso aí quem está cuidando são os profissionais de front-end. Tem um profissional de UX, tem um profissional de designer, que ele desenha a arte, assim, ele cria o conceito ali para que algum programador consiga criar aquilo, né? Porque o programador ele não necessariamente é criativo ao ponto de criar, por exemplo, os botões. Isso aí quem faz é o pessoal de design, né? O pessoal de UI, de interface com o usuário. Então, assim, eu vejo que a área de programação ela tem diversos nichos. A ideia aqui é o básico de programação. O que é? O que eu preciso para começar? Preciso entender algoritmos. Algoritmo, basicamente, é a linguagem que o computador entende, né? A linguagem com que os servidores entendem. Você vai lidar com algoritmos, a ideia aqui é passar, por exemplo, palavras reservadas, if, for, last, dar esse sinal básico de programação. Depois evoluindo para a estrutura de dados. Estrutura de dados basicamente é a forma com que você consegue estruturar os dados dentro do seu código, né, que são listas. Aí tem uma série de subdivisões. Existe lista do tipo encadeada, existe um array, que é um vetor, enfim, é bem voltado à parte assim de matemática mesmo. Você tem árvores binárias, você tem uma série de estruturas no qual você pode organizar e computar seus dados, que aí, a depender da organização, vai ter um caso de uso, vai ter outro caso de uso para você resolver problemas, por exemplo, ah, escolher qual a rota que eu vou seguir, se você tiver num aplicativo que liga motorista e passageiro, por exemplo. Então, é isso que a programação envolve, de resolver problemas. Né? Na área de Big Data, você pode, por exemplo, ler dados de sensores, você tem acesso a dados de sensores, você pode evitar incêndios, você pode auxiliar na descoberta de vacinas, como a gente está, descoberta de coisas assim. Isso é a área de Big Data, né? Claro que aí envolvem outras áreas, mas a área da computação ela auxilia nisso, né? Ela não é determinante, ela só dá um auxílio. Então, assim, é uma área que liga pontas, é uma área que auxilia com que as outras coisas aconteçam, né? E basicamente é isso. Tem, enfim, outros desdobramentos. A mensagem que eu queria passar no primeiro vídeo sobre isso é: se você hoje está passando por alguma dificuldade, né? Você pode observar diversos casos de pessoas que já passaram perrengues e hoje conseguiram vencer na vida, seja elas da área A, B ou C. Mas assim, se você tem vontade de programar, se você caiu nesse vídeo porque você tem esse interesse de programação, pense que existem várias áreas, existem várias possibilidades, e assim, se você tiver alguma dificuldade, não desanime. Se a didática que eu tentar passar aqui para te ajudar não for tão boa, encontre uma outra que se adeque mais, porque aqui o objetivo é tentar ajudar e tentar modificar hoje talvez a realidade que você viva com essa área que está tão em alta, que depende de tantos profissionais e muitas vezes você não pode não ter condições
desprender uma grana para fazer formação. Então, aqui a ideia é criar mais um conteúdo gratuito, mais um conteúdo com a qualidade que eu puder para poder, de fato, impactar na realidade que a gente tem hoje aqui do Brasil, porque você vê aí essa pandemia, tem algumas pessoas que ficaram em situações bem difíceis, mas essas mesmas pessoas, isso aqui, independente, que eu acho que é uma área que não, a visão que eu tenho da área que é uma área que não tem preconceito, seja homem, mulher, seja jovem, seja idoso, é uma área que aceita todos, é uma área que precisa de mão de obra, é uma área que é muito. Eu sou suspeito para falar porque eu estou nessa área há anos e gosto bastante de programar. Então é uma área que precisa de muita mão de obra. Minha intenção aqui é ajudar, de fato, com o conhecimento e a expertise que eu tenho, passar um pouco de conhecimento e dar um direcionamento para que você possa ter o seu ponto de partida, que é o mais difícil. Você sair do ponto zero, você sair hoje, como a gente fala aqui em português, para começar a escrever código, para começar a escrever linha de código. Então a intenção aqui vai ser tentar fazer uma espécie de aula colaborativa e passar para você o como estruturar um programa de computador, o como raciocinar para que o computador consiga entender, utilizando de fluxograma, utilizando das métricas que são básicas, mas que são essenciais para o dia a dia do programador, de como resolver esses problemas computacionais. Então, muito obrigado, espero que você curta, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem vontade, mas falta aquele empurrão. Isso aqui eu estou fazendo também para algumas pessoas, alguns colegas, conhecidos, amigos, enfim, pessoas que têm vontade. E eu espero que isso ajude a você a começar a escrever seus primeiros programas de computador e mudar a realidade da sua vida e das pessoas que te rodeiam com o auxílio da programação. Valeu?